Eu quero que você, esta noite, abra os seus ouvidos espirituais. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela nos tem várias revelações de Deus para nossas vidas, e nós temos que amar essa palavra, ela como um todo. Amém, irmãos? Há alguns princípios hermenêuticos que nós devemos saber para que interpretemos a palavra de Deus. Um deles, irmãos, é que as coisas do Antigo Testamento ainda estão, valendo, algumas como exemplo, e se são confirmadas pelo Novo Testamento, elas são vigorosas em nossas vidas, estão vigorando em nossas vidas. Algumas palavras nós temos que usar, alguns textos, logicamente, saber se foi para realmente o povo daquela época, para uma determinada região, para um determinado lugar. Mas a Bíblia como um todo, irmãos, o Senhor deixou para instruir o seu povo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela mesmo se responde a ela mesma. Amém? A Bíblia mesmo se interpreta. Nós não podemos pegar um versículo ou um texto isolado sem ver o conjunto daquilo que Deus quer falar para nós, para que nós possamos entender a palavra de Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, porque a nossa casa, eu estava até vendo Ô Jesus, estou ficando velho mesmo. A irmã que abriu o culto, rapaz, a Cássia, a Cássia abriu o culto, né? E louvado seja Deus, porque é essa a nossa visão aqui, irmãos. E é isso que nós temos pregado aqui desde a fundação desse ministério, que nós não esperamos só em Cristo nessa vida, né? É isso que nós temos ministrado em todo esse tempo aqui, irmãos. E eu louvo a Deus, porque Deus tem nos dado essa visão, irmãos, de levarmos a palavra que restaura vidas, irmãos. Essa é uma palavra que restaura vidas, faz novas criaturas. Não é uma palavra que qualquer não, irmãos. É uma palavra que tem efeito prático nas nossas vidas. Amém? Então, queridos, eu quero analisar esse texto com meus amados irmãos. Hoje é um culto de doutrina, né? E nós vamos analisar esse texto aqui na luz da doutrina da nossa igreja, daquilo que Deus tem nos revelado. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou aí? Lucas 17. Vamos acompanhar comigo. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fossem lançados ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desraiga-te daqui e planta-te no mar, ela vos obedecerá. Amém? Queridos, esta noite, irmãos, eu quero falar sobre fé. Sobre fé, irmãos. A gente tem falado muito pouco sobre fé nos dias de hoje. A gente tem falado muito naquilo que rouba a nossa fé, mas a gente tem falado muito pouco sobre a fé que o Senhor quer que a gente viva e exercite na nossa vida. E esta noite eu quero falar sobre isso, irmão, porque a palavra fé, ela aparece mais de 250 vezes na Bíblia, mais de 250 vezes, e isso no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento a palavra fé só aparece uma vez, por incrível que pareça. É lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, é a única vez que a palavra fé aparece no Velho Testamento. Isso não quer dizer que os homens, as mulheres de Deus daquela época não tiveram fé. Eu estou dizendo que a Bíblia cita fé
no Novo Testamento, nas cartas, nas epístolas, mais de 250 vezes. O escritor C.S. Lewis, né, para quem não sabe, foi um grande apologista da fé. Ele disse que a definição de fé é uma confiança pessoal a Deus. Amém? Ele disse que é uma confiança pessoal. O apóstolo Paulo, ele descrevendo aos romanos, disse em Romanos 14, 23, que tudo que é feito sem fé é pecado. Nós pecamos quando agimos e fazemos as coisas sem fé, irmãos. Assim, o apóstolo Paulo nos ensina, né? E a fé cristã, ela deve ser fundamentada primeiramente na fé em Deus, fé na sua palavra, fé no sacrifício de Jesus Cristo, né? E nos ensinamentos de Jesus Cristo. A nossa fé cristã deve estar baseada nessas questões, irmãos. Amém? E o apóstolo Paulo, irmãos, aliás, não o apóstolo Paulo, mas o escritor aos Hebreus, ele diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus aqui esta noite, irmão? Se você quer agradar a Deus, irmão, não tem outro meio a não ser andar pela fé. Porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Lá em Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe em primeiro lugar, e segundo lugar, que Ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador, irmão? É recompensador. Nós, em primeiro lugar, temos que crer que Deus existe. Isso é fé. E crer também, isso é fé, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Isso é palavra de Deus. Amém? Mas o texto bíblico, irmãos, que mais define fé, está na própria carta aos Hebreus, no versículo 1 ao 3, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós esperamos, nós cremos que virá, eu espero. E a prova das coisas que não se veem, eu não estou vendo, mas eu creio, eu tenho a certeza que virá, pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, mas foi pela palavra de Deus que as coisas foram feitas. Essa é a nossa fé. Amém, irmãos? Agora, irmãos, eu preciso fazer uma pergunta para você, retórica, mas você responda aí no seu coração. Há tamanho para a fé? Fé grande, fé pequena? E se há, qual é o tamanho da tua fé? A tua fé é grande? É uma fé pequena? Há tamanho para a gente medir a fé de uma pessoa? E é isso que eu quero ver com meus amados irmãos esta noite, irmãos, né? Vamos ver algumas considerações bíblicas, irmãos, para que a gente possa bem compreender o que nós nos propomos aqui esta noite falar sobre fé. Então, irmãos, nesse texto aqui que nós lemos, você está com a sua Bíblia aberta, amém ou não amém? Lucas 17, nós lemos aqui um testemunho do Senhor Jesus perante os seus discípulos, um ensinamento, melhor dizendo. Mas antes, irmãos, se nós voltarmos alguns capítulos aqui da palavra de Deus, nós vemos aqui, irmãos, que no capítulo 15, Jesus fala algumas parábolas, né? Fala da ovelha, da dracma perdida, fala do filho pródigo. Quando chega no capítulo 16, o Senhor fala mais uma parábola. Ele fala a parábola do mordomo infiel, né? E aqui ele dá o exemplo daquele mordomo que foi fiel,
ele fala no versículo 10 que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, quem é infiel no pouco também vai ser infiel no muito. E ele fala aqui com questão a dinheiro, que ninguém pode servir a dois senhores, nem a Deus, nem a Mamon. E no versículo 14, irmãos, os fariseus começaram a zombar de Jesus por essa palavra. Por quê, irmãos? O texto diz que porque os fariseus eram avarentos, eram doidos por dinheiro, irmãos. E é por isso que eles zombaram de Jesus quando ele tem essa explicação da parábola. Quando chega, né, no capítulo 17, irmãos, lembrando também que no capítulo 16 ele fala da parábola do rico e Lázaro, né? Os fariseus zombam dele porque eram avarentos. Aí Jesus vai e fala a parábola do rico e Lázaro, porque quem foi salvo foi o pobre, não foi o rico, não é por causa do dinheiro. E quando chega aqui, irmãos, no capítulo 17, né, o Senhor Jesus, você está com a sua Bíblia aberta? Ele começa a falar que vai vir escândalo, irmãos. Na igreja vai ter escândalo. Vai ter sempre, nunca vai deixar de ter não, irmãos. É Jesus que está dizendo isso aqui. Eu não sei porque que os irmãos ainda se admiram do que acontece em muitas coisas na igreja dos nossos dias. A palavra de Deus já está falando, irmãos. E ele fala também, né, que os discípulos deveriam perdoar 7 vezes alguém que ofendesse eles. Aí Jesus ainda diz assim, irmãos: se o irmão pecar contra mim 7 vezes durante o dia, mas se ele vier pedir perdão 7 vezes, dizendo que eu estou arrependido, eu tenho que perdoar, Jesus, misericórdia, Jesus. Eu acho que é o que você está pensando também aí. A pessoa lhe ofender 7 vezes durante o dia, e 7 vezes a pessoa chegar pedindo perdão a você, e você ter que perdoar 7 vezes, é isso que Jesus manda, meu irmão, é palavra. É palavra. Aí os discípulos dizem assim, quando Jesus explica essa situação, irmãos, os discípulos veem o que eu e você estamos vendo, e ele diz assim: Senhor, não pode, 7 vezes, Senhor, durante o dia. Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Não é isso que o texto diz? Amém? Versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Só com muita fé, Senhor, eu posso passar por uma situação dessa, né? Jesus então responde a eles, versículo 6: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos o quê? Obedecerá. Jesus está dizendo: se você tiver fé, aquilo que você gerar no seu coração vai acontecer. É isso ou não é o que Jesus está dizendo? Amém? Agora preste bem atenção, irmão, nesse versículo. Você está com a sua Bíblia aberta? No versículo 6, como foi que Jesus disse? Se tiver de fé como um grão de mostarda. É assim que a Bíblia ensina, irmãos. Porque muitas vezes, irmãos, a gente vê muitas pregações e muitos irmãos dizem assim: não, você tem que ter fé bem pequenininha, como um caroço de mostarda, do tamanho de um caroço de mostarda. Mas não é isso que Jesus está dizendo. O Jesus está dizendo, irmãos, se você tiver fé como um caroço de mostarda. É ou não é o que está na sua Bíblia? Leia aí no versículo 6. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda. É como um grão de mostarda, irmãos. Não é do tamanho do grão de mostarda. Os irmãos estão compreendendo? Porque esse como, irmão, faz toda a diferença, irmãos. Nesse texto. Faz toda a diferença. Sabe por quê, queridos? Quando se diz do tamanho de um grão de mostarda, ele está dizendo que deve ser assim, do tamanho do grão. A fé deve ser bem miudinha.
Mas, irmão, quando ele diz como um grão de mostarda, ele não está dizendo que tem que ser do tamanho do grão de mostarda, mas tem que ser igual ao grão de mostarda. Calma aí que você vai compreender, irmãos. Eu estou vendo muita cara espantada aqui para o meu lado, porque às vezes a gente escuta pregações e irmãos falando no dia a dia, que também, irmãos, está no princípio bíblico, irmãos. Eu não quero desfazer, eu não quero ser radical a esse ponto. Se o irmão está pregando que mesmo que você tenha uma fé pequena, você vai conseguir, é um princípio bíblico também, irmãos. Amém? Mas o que Jesus está dizendo aqui, que a gente deve ter a fé como, e não do tamanho do grão de mostarda. Por que eu estou enfatizando isso, irmãos? Porque em Marcos capítulo 4, versículo 30 e 32, Jesus vai explicar isso. Abra lá, Marcos 4. Marcos capítulo 4, versículo 30 e 32. Quem achou, dá um glória a Deus aí, irmãos. Abre a tua boca, Deus está aqui para ser glorificado mesmo. Amém? O Senhor fala assim, Marcos capítulo 4, versículo 30 e 32. A quem assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Aí o Senhor fala, é Jesus falando, é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é pequeno, e é a menor de todas as sementes da terra, mas tendo sido semeada, cresce e faz-se maior que todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu pode aninhar-se debaixo da sua sombra. Amém, irmãos? Quem pegou aí a compreender o que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer, irmãos, que a nossa fé é como um grão de mostarda. Ela pode ser pequenininha no começo, mas a nossa fé deve ser crescente a cada dia, irmão, porque ela deve crescer, assim como as hortaliças, que é das maiores das hortaliças. A nossa fé não pode ser uma fé estagnada, a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, que quando é plantada, ela vai crescer, irmãos. Ela não vai ficar naquilo. Irmão, irmão, tenha fé, irmão. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, tá bom. Tá bom quando plantar, mas a tendência tem que ser crescer a nossa fé e não regredir. É o que o Senhor está dizendo aqui, irmãos. Não importa o tamanho da sua fé, ela pode até ser pequena, mas ela tem que ser como um grão de mostarda para ela ser crescente, irmãos. Crescente. A nossa fé, dia após dia, ela tem que crescer como um grão de mostarda que é plantado. Amém? Então, irmãos, o grão de mostarda ele é pequeno, é a menor de todas as sementes, mas ao ser plantado, ele vai crescer ao ponto de se tornar-se a maior hortaliça, que vai dar sombra para muita gente. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que se a nossa fé for colocada em prática dia após dia, se nós exercitarmos a nossa fé, irmãos, a tendência dela é ser crescente, irmãos. A nossa fé ela tem que ser desenvolvida, a nossa fé tem que ser exercitada, irmãos. Eu não posso dizer que tenho fé em Jesus Cristo se eu não pratico o que Jesus Cristo me orienta, irmãos. A fé, irmãos, é como a semente que se planta hoje para colher amanhã. Eu tenho que plantar hoje para me colher amanhã, senão não é fé, irmãos. A fé, meus queridos, ela tem que ser exercitada, irmãos. Quando você aplica a sua fé, mais e mais ela vai crescer como o grão de mostarda. Amém, queridos?
A tendência é essa, irmão. Se nós plantarmos fé no nosso coração, ela vai crescer, vai crescer, vai crescer e vai crescer, irmãos. Sabe o que acontece hoje, irmãos? Acontece, irmãos, que pelo fato de nós vermos tantas as coisas erradas na igreja, que eu digo igreja não a sem fronteira, aqui também tem coisa errada, viu, irmãos? Aqui não é igreja de perfeitos, não. Aqui tem coisa errada, irmão, nessa igreja. Viu? A começar pelo pastor. O pastor também erra, irmãos. Vocês estão vendo alguma asa aqui atrás? O pessoal disse que santo tem anjo tem asa, né? Nós temos coisas erradas, irmãos. Mas eu estou falando da igreja de um modo geral, que tem muita coisa errada. Pelo fato da gente ver tanta coisa errada na igreja, do modo geral, irmão, muitas vezes está roubando a nossa fé, irmãos. Nós estamos ficando pessoas sem fé, pensando que tudo é do mesmo jeito, tudo é igual, tudo é da mesma coisa, tudo é do mesmo jeito, e não é, irmãos. Deus ainda tem homens e mulheres de caráter, de vergonha, de temor a Deus e de fé. Deus ainda tem, irmãos. Porque, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, a palavra orienta que nos últimos dias é ser assim mesmo, irmãos. A fé de muitos vai esfriar, vai ter escândalo, vai ter falsos pastores, falsas pregações, falsas doutrinas, mas vai ter aqueles irmãos que vão perseverar até o final, e eu espero que você esteja junto comigo, porque é esse o desejo do meu coração. Eu vou perseverar até o final. Eu creio, irmão, no que a Bíblia diz, que o Senhor vem buscar a sua igreja, e é uma igreja que espera Ele com fé, irmãos, naquilo que está aqui. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 8. A gente pode medir o tamanho da fé, irmãos? A fé grande e a fé pequena? Qual é o tamanho da tua fé? É como um caroço de mostarda. Ela tem que ir crescendo dia após dia. Como está a tua fé? Está crescendo ou estacionou? Amém? Só o irmão Ivo achou? Glórias a Deus. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 13. Capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante, diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e o meu criado faz isso e ele faz. E maravilhou-se quem, irmãos? Quem foi que se maravilhou, irmãos? Ele se maravilhou ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes, que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou, irmãos. Esse homem chamou a atenção de Jesus. Jesus disse que nunca tinha visto uma fé tão grande, irmãos. Então nós podemos ver que a gente pode ver o tamanho da fé de uma pessoa, se ela é grande, pequena ou estacionada. Jesus disse que nunca viu uma fé tão grande. Esse homem era um centurião romano, irmão. Ele não era da igreja, não. Era um
entre aspas, descrente. Ele era um centurião romano, irmãos. E ele vai até Jesus, irmãos. Um centurião era alguém que era responsável por 100 soldados. E ele tem um criado doente, irmãos. E ele procura Jesus Cristo. Quando Jesus entra na cidade de Cafarnaum, e esse homem vai se encontrar com ele. E o diálogo deles, irmãos, é interessante. Porque esse criado tinha uma enfermidade terrível. E ele queria que Jesus fosse curasse o seu criado. E Jesus disse assim: tudo bem, eu vou até a sua casa. E o que ele diz, irmãos? Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Dá só uma palavra, dá só uma ordem, e o meu servo vai ser curado. Porque eu sou comandante, e se eu ordeno alguém, ele vai. Se eu vem para cá, ele também vem. Então, queridos, esse homem chamou a atenção de Jesus por causa disso. Que ele não precisou, irmãos, ele andar no vale do sal, não precisou ele pegar o sabonete ungido, não precisou nada dessas coisas. Ele disse: dá só uma ordem, Jesus. Amém? Porque hoje também nós estamos contaminados, a igreja, aqui não se pratica isso, amém, irmãos? Mas tem que pegar em alguma coisa para se crer, tem que materializar a fé. As pessoas estão achando que a palavra de Deus está pouca. Não se crê mais na palavra de Deus, naquilo que está escrito. Então, irmãos, o criado disse: não, Senhor, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, né? E Jesus se admirou. E por que foi, irmãos, que Jesus se admirou da fé desse homem, irmãos? Eu vou aqui falar rapidamente o que foi que chamou a atenção da fé deste homem em Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, a fé deste homem que admirou Jesus não era uma fé merecida, baseada em merecimento, não, irmãos. Quando Jesus disse que queria ir na casa dele, ele disse: olha, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, eu não mereço, Jesus. Ele não chegou, irmãos, com o merecimento, se achando merecedor. Eu determino, não. Agora eu quero dizer uma coisa para você: não confunda determinar com declarar, irmãos. Quando eu declaro algo, eu estou declarando do que Deus pode fazer na minha vida, de quem é Deus. É declarar, falar. Determinar, você está ordenando, está mandando, é outra conversa, irmãos. Amém? Muitas das vezes eu oro aqui e digo: Senhor, eu declaro que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso. Isso é declarar. Como a Esté acabou de louvar um hino, declaramos, né? Aí começou a declarar de quem é Deus nas nossas vidas. Primeira coisa, irmãos, a fé dele não foi baseada em merecimento. Ele não se achava merecedor de Jesus entrar na sua casa, irmãos. Ele não chegou impondo, irmãos, né? Jesus, ele se admirou da fé desse homem, irmãos, né? Eu já vi crentes, irmãos, dizendo assim: não, diz que bênção, né, rapaz? Eu mereço, né? Eu mereci. Deus viu que eu merecia. Irmão, tudo que nós temos é pela misericórdia de Deus, irmãos. Tudo é pela misericórdia de Deus, viu, irmãos? Não é por merecimento nada, é pela misericórdia de Deus. Você se lembra, irmãos, da parábola do fariseu e do publicano? O fariseu dizia assim: Senhor, eu jejum, eu oro, eu dou o meu dízimo, eu sou um homem santo, não sou que nem esses pecadores aí não. Enquanto o publicano, ele batia só no peito, a Bíblia diz que ele não tinha coragem nem de olhar para cima e dizia: Senhor, perdoa, eu que sou miserável pecador. Jesus, contando essa parábola, ele diz: aquele saiu justificado diante de Deus. Ele não se achava merecedor, irmãos, diante de Deus. Essa é uma fé que agrada ao Senhor, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Que Jesus disse que aquele ali
saiu justificado, irmãos, porque a oração do fariseu, irmão, não é a oração, é um discurso para Deus. Ele discursa para Deus. Oh Deus, olha aqui para mim, Deus. Está vendo aqui como é que eu sou santo, Deus? Oh Deus, eu não sou que nem esses pobres pecadores aí não, Deus. Olha para mim, Deus, eu sou diferente, Deus. Eu jejum, Deus, eu sou diferente, Deus. Eu não sou como os demais pecadores, não. E isso é discurso, irmão, não é oração, irmãos, para Deus. Oração para Deus, irmãos, é você se humilhar na presença de Deus. É você se colocar como servo e não como Senhor, irmãos. É como nós estamos vendo esses exemplos bíblicos, que o Senhor chamou a atenção do Senhor, irmãos, né? E tem mais, irmãos. O fariseu aqui, ele se gloriava da sua moralidade, que ele era honesto, que ele era religioso. Não que a moralidade seja errada, irmãos, mas ninguém é salvo por moralidade, irmãos. Nós somos salvos é pelo sangue de Jesus, pela misericórdia de Deus, irmãos. É pela graça de Deus que nós somos salvos, não por merecimento, irmãos, porque nós não merecemos, irmãos. Posso ouvir um amém esta noite? O que Jesus está ensinando aqui nessa parábola é que nós não somos salvos pelos nossos méritos, irmãos. Não é pelo meu e o seu mérito, não, irmãos. Nós não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos, não, irmãos. Nós somos salvos pela misericórdia do Senhor. E essa misericórdia envia o seu Santo Espírito, e nós entramos num processo de santificação. Porque santo é um estado, só Deus é santo. Nós estamos num processo de santificação. Amém ou não amém? Não é moralidade que salva ninguém, irmãos. Pagar as contas, respeitar os mais velhos, respeitar as autoridades da igreja, isso é dever, irmãos. Não é isso que leva ninguém à salvação, não. Isso é um dever nosso. Segundo, irmãos, a fé do centurião atraiu a atenção de Deus, porque ela foi baseada na autoridade da palavra do Senhor Jesus. Ele se firmou na palavra de Jesus. Ele disse: olha, se eu dou uma ordem ali, eu dou uma ordem aqui, é cumprida, quanto mais o Senhor ordenando, quanto mais o Senhor falando, quanto mais a tua palavra não fará a diferença na vida do meu criado, né? Então, queridos, ele sabia de tudo isso, e ele disse: basta uma palavra do Senhor na minha vida. Assim como a fé, se nós exercitarmos, também vai bastar uma palavra do Senhor nas nossas vidas, irmãos. Se nós exercitarmos a nossa fé, irmãos, e começarmos a praticar, se for da vontade de Deus, basta uma palavra do Senhor nas nossas vidas, irmãos. Basta uma palavra. Se Jesus dá uma palavra, basta uma palavra, acontece milagre. Basta uma palavra para a nossa vida mudar. Basta uma palavra, irmão, para os demônios saírem. Basta uma palavra para morto ressuscitar. Mas a palavra de Jesus. Isso é que é fé de verdade, irmãos. Isso o centurião não precisava ver para acreditar. Bastava só a palavra de Jesus. Bastava só crer naquilo que Jesus estava falando. Quem é que escuta muito Jesus falar ainda nos dias de hoje? Basta a palavra de Jesus, irmãos. Nós cremos nessa palavra. Nós vivemos numa época, irmãos, que o espetáculo da fé, né? Nós vemos pessoas correndo atrás de sinais e de milagres, é verdade. Mas isso não anula, irmãos, o que a palavra de Deus ensina, não. É verdade, irmãos, que hoje estão fazendo espetáculo da fé com a palavra de Deus e atraindo as pessoas com espetáculo. Mas isso não anula o que Jesus ensina, não, irmãos.
Isso não anula o que a palavra de Deus ensina, não, irmãos. Se eu não creio que isso aqui é a palavra de Deus para os discípulos dos nossos tempos, porque Jesus falou para os discípulos daquela época, para a igreja daquela época, não, isso é para a igreja daquela época. Se eu não creio que isso aqui é para mim hoje, irmãos, eu não posso crer também quando Jesus disse, olha, eu vou lhe preparar lugar e depois eu venho lhes buscar, porque ele falou para os discípulos daquela época, para a igreja daquela época. Se eu não creio que isso aqui é para mim, aquilo também não é para mim não, Jesus não vem buscar ninguém não. E aí? Ou eu creio na palavra como um todo, ou eu não creio em nada da palavra. Posso ouvir um amém? O verdadeiro crente, irmãos, tem que ter fé verdadeira e acreditar em Deus até quando tudo vai mal, irmãos. Nós temos que crer que Jesus, Ele continua no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo escreveu assim, olha: eu sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Em todas as situações, irmãos, o Senhor, Ele está no controle das nossas vidas. Vamos para João capítulo 8, versículo 32. Perdão, 8, 23. João capítulo 8, versículo 23. Vamos correr mais um pouco, que a hora está avançada. João capítulo 8. Nós vimos um exemplo aqui de uma grande fé, para que nós possamos seguir. Em primeiro lugar, não se reconhecer uma fé baseada em mérito, achar que eu mereço. E uma fé firmada na palavra de Deus. E em segundo lugar, irmãos, João capítulo 8, versículo 23 em diante. Quem achou? Diz assim a palavra do Senhor: João, rapaz, vamos, espera aí, né, esse texto, vamos para Mateus, deixa eu me confirmar aqui, é esse mesmo, Mateus 4, Marcos 4, Marcos 4, quem achou? Diz assim a palavra do Senhor: e naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Versículo 38. E ele, Jesus, estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Então, queridos, aqui nós vemos o outro oposto. Nós vemos alguém que tinha grande fé, e aqui nós estamos vendo um momento de alguém que tinha pequena fé. Quando Jesus diz: porque são tão tímidos? Tímido aqui você pode ler como tão medroso, tão temeroso. Por que vocês têm tanto medo? Por que vocês têm tanto temor? Eu quero aqui chamar a atenção para esse ponto, meus queridos irmãos, porque quando eles pegaram o barco e saíram com Jesus no barco, o mar estava bem calminho, irmãos. Não havia tempestade, não havia nada de anormal. Mas quando chegaram numa determinada altura, começou a haver a tempestade, irmãos. É importante nós lembrarmos, queridos, que eles tiveram o temor em primeiro lugar, irmãos,
porque a fé dos discípulos era uma fé pequena, porque eles não entendiam que foi Jesus que permitiu vir aquele vento naquele momento. Eles não entendiam. Quando eles saíram, o mar estava calmo. Muitas vezes é a nossa vida assim. Tudo vai bem, tudo está bom, tudo está calmo, mas de repente, irmãos, vem um telefonema para nossas vidas, de algo que nós não queríamos ouvir. Começa uma grande tempestade, começa um grande vendaval, e é aí que nós vamos ver aonde está a nossa fé, irmãos. Foi assim que aconteceu com os discípulos, irmãos. Estava bom, estava tudo tranquilo, estavam navegando tudo na paz, mas apareceu uma tempestade, irmãos. E quando aparece tempestade nas nossas vidas, nós vamos ser testados na nossa fé. E é aí que nós vamos ver o tamanho da nossa fé, irmãos. E naquele momento, eles começaram a se desesperar, começaram a ficar com medo. Eu quero te dizer esta noite, meus irmãos, que Jesus, se Ele está permitindo uma tempestade na tua vida, é para te aperfeiçoar. Talvez a tua vida fosse até agora um barquinho tranquilo, navegando por essa vida, e de repente chega uma tempestade, mas é Jesus que permite chegar às tempestades nas nossas vidas, irmãos. Ele é soberano, irmãos. Tudo é com a permissão de Deus, irmãos. E se chegou a tempestade, irmãos, nós não podemos, irmãos, deixar que a causa dos ventos, o mar bravio, ele roube a nossa fé, irmãos. O problema, irmãos, não está na tempestade que está fora do barco, irmãos. A solução está dentro do barco, que é Jesus, irmãos. Acontece que nós ficamos olhando só para a tempestade e não olhamos para quem está dentro do barco, que é Jesus Cristo e Senhor das nossas vidas. A fé dos discípulos era pequena porque eles não compreenderam, irmãos, que foi Jesus que permitiu ver aquela tempestade. Mas a tempestade passa, irmãos. O mar se acalma, irmãos, se Jesus estiver no barco. A fé daqueles discípulos era pequena, irmãos, porque eles não entenderam que eles não estavam sozinhos. Jesus estava no barco. Porque muitas das vezes vem as tempestades, irmãos, vem aquela sensação que nós estamos sozinhos no barco, que nós não temos ninguém. Mas nós temos sim, irmãos, alguém por nós. É Jesus Cristo. Ele morreu por nós naquela cruz do Calvário, irmãos, para nos dar salvação. E a salvação consiste, irmãos, no tempo presente, para a eternidade sim, mas nessa vida também, irmãos. Nessa vida também. Eu quero falar para os meus amados irmãos, queridos, que a nossa fé ela pode ser provada, irmãos. E aí nós vamos saber se a nossa fé é grande ou se a nossa fé é pequena. Abraão, ele foi provado. Ele esperou 25 anos orando, esperando um filho. Deus dá o filho a ele. Pouco tempo depois Deus diz: olha, agora você pega esse menino, sobe no monte e me dá ele para mim. E Abraão, quando pega o cutelo e vai matar o menino, o Senhor diz: epa, não toque no menino. Eu só queria saber aonde está a tua fé. Nossa fé é provada, irmãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram perante a grande estátua. E logo chegou alguém para dizer para o rei: olha, aqueles lá não querem adorar a tua estátua não, chama eles aqui. Eu vou tocar aqui, e se vocês não se dobrarem o joelho, eu vou lançar vocês na fornalha. E assim aconteceu, irmãos. Eles foram provados, irmãos, mas não se dobraram perante aquilo, e Deus os livrou daquela fornalha. A fé é provada, sim, irmãos. Paulo, ele disse assim, lá em Pedro, disse assim em 1 Pedro 1,7: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória, na revelação de Jesus Cristo.
Você pode estar sendo provado agora, na sua luta pessoal. A prova, irmãos, não vem para nos humilhar, não, irmãos. A prova não vem para nos destruir, não, irmãos. A prova da nossa fé vem para nos fazer crescer, queridos. A prova da nossa fé vem para amadurecer a nossa fé, para melhorar o nosso padrão de fé, queridos. É para isso que vem a prova da nossa fé. E sabe qual é o tamanho da sua fé? Eu vou dizer mais uma vez: é do tamanho da prova que você suporta. Esse é o tamanho da sua fé. Esse é o tamanho da sua fé. Amém? A prova exercita a nossa fé, irmãos, e nos faz entender os propósitos e os planos de Deus quando nós estamos passando prova. Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele define bem o que é a fé de verdade. Sabe quando o rei chamou eles para adorar lá, e se eles não adorassem, iam ser lançados na fornalha de fogo? Sabe o que foi que eles disseram? Eles disseram assim: olha, o Deus que nós servimos tem poder para nos livrar, mas se Ele não livrar, nós não serviremos aos seus deuses. Nabucodonosor. Sabe o que ele está dizendo isso? Sabe o que eles estavam dizendo aqui, irmãos? Eles estavam dizendo assim: eu tenho fé para meu Deus intervir na minha vida, eu tenho fé para o meu Deus me livrar, eu tenho fé para o meu Deus me curar, eu tenho fé para Deus mudar a minha vida, mas se Ele não mudar, eu não vou mudar o meu padrão de fé, não. Eu não vou adorar outros deuses, não. Eu vou continuar adorando o mesmo Deus, porque Deus é Deus. Eu tenho fé para Deus me livrar, mas se Ele não me livrar, Ele vai continuar sendo o meu Deus. Eu não vou me virar para outro Deus, não. É isso que eles disseram para aquele rei. Então, queridos, isso é fé de verdade, irmãos. Nós não servimos a Deus pelo que Ele pode fazer, ou pelo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Nós servimos a Deus pelo que Ele faz, mas acima de tudo pelo que Ele é. Amém? Nós servimos a Deus por isso, irmãos, porque sabemos que Ele pode fazer nas nossas vidas, mas acima de tudo pelo que Ele é nas nossas vidas. Concluindo, queridos, qual é o tamanho da sua fé, irmãos? Ela é grande? Como tem sido a tua vida de fé? Ou será que nós estamos vindo para a igreja, irmãos, só como uma religiosidade? Porque se eu não exercito a minha fé, eu estou sendo só um religioso, irmãos. Se eu não falo no que eu creio, se eu não ando de acordo com aquilo que a Bíblia me orienta, se eu não exercito na prática aquilo que eu creio, irmãos, a minha fé nunca vai ser igual como o grão de mostarda. Que a sua fé possa ser como o grão de mostarda, que após ser plantada ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E sabe o que vai acontecer, irmãos? O texto que nós lemos no começo diz que ela cresceu, formou-se uma grande hortaliça, que as aves do céu vieram pousar nela, encontraram sombra. Se a nossa fé for como um grão de mostarda e for crescendo, crescendo e crescendo, irmãos, nós vamos atrair muitas pessoas, parentes, irmãos, todos vão querer estar na sombra dessa grande hortaliça que vai ser a tua vida. Porque é com fé, irmãos, é pela fé. Chegar até a presença de Deus pelo seu testemunho de fé, porque a sua fé está em constante crescimento. Em constante crescimento. Exercite, pratique a sua fé em nome de Jesus. E quem crer naquilo que foi ministrado aqui esta noite, fique em pé, louvando e glorificando a Deus, irmãos. Não deixe